A paz de Cristo, meus amados irmãos. Glória a Deus, graças a Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus. A Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, nosso Pai. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando Jesus quer, acontece. Mas quando Ele não quer, por mais que nós tentamos, por mais que nós venhamos a nos esforçar, talvez não irá acontecer, porque tem coisas que não estão nos planos de Deus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 8, versículo 1, o seguinte: Jesus estava no monte. A Bíblia diz que uma grande multidão estava seguindo a Cristo pelos feitos, pelas palavras, pelas obras, por tudo que Jesus estava realizando no reino de Deus, porque Ele veio para revelar o reino de Deus, os céus, a glória de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus para a humanidade. E a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão seguia-o. A Bíblia diz o seguinte, que havia um homem com lepra. Havia um homem com a lepra, e a lepra era contagiosa, uma doença terrível, uma doença incurável. E a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus desceu daquele monte, era uma oportunidade que aquele homem leproso tinha. Ele estava ali esperando Jesus. Talvez ninguém sabia que ele era leproso. Talvez ele estava bem coberto. Talvez ele estava ali no cantinho dele, porque talvez se soubesse que ele era leproso, ele podia ser apedrejado, né? Porque ele já estava debaixo de uma maldição por causa da lepra, porque era considerada uma doença maldita, né? Até porque a Bíblia diz que vários homens, passagens da Bíblia, mulheres, alguns ficou leproso, né? E teve que se afastar do povo, da família, como Miriam ficou leprosa, teve que se afastar do arraial, da sua família, do povo de Deus. Como Naamã, que era leproso, né? Tinha que andar bem coberto, bem vestido, né? E como Geazi, né? Que também não tinha lepra, mas ficou leproso devido à sua mentira, né? Então era uma doença terrível, né? Até a sua descendência ficou leprosa. Mas aquele homem estava ali esperando Jesus, e quando Jesus desceu daquele monte, aquela multidão seguia Cristo. A Bíblia vai dizer que aquele homem leproso, eu não sei como é que ele conseguiu chegar ali, né? Porque com certeza ele tinha lepra, ele estava afastado da sua família, da sociedade, mas porque diz que antigamente os leprosos tinham o leprosário, um lugar, né, isolado da cidade, da comunidade, do povo, né? Às vezes ficavam na cova, num buraco, numa caverna, né? Mas enfim, aquele homem chegou ali, Jesus desceu e aquele homem conseguiu se aproximar de Cristo, né? A Bíblia diz que quando Jesus desceu, ele chegou diante de Cristo, na frente de Cristo, ele enfrentou muitos desafios, ele enfrentou a lei, ele enfrentou a maldição daquela doença, ele enfrentou talvez o seu próprio coração, a sua própria mente,
talvez dizendo: não vá porque você pode morrer apredejado, você é leproso. Não vá porque se as pessoas souberem que você é leproso, não vai deixar você se aproximar de Cristo, porque quem era leproso, eles tinham que gritar antes, né? Tinha uma distância que eles deveriam gritar, que é leproso, para as pessoas se afastarem, passar de longe. Mas aquele homem, ele conseguiu, ele, né, talvez se ocultou, vestiu bastante roupa, penso eu, e ele chegou, e quando Jesus desceu do monte, ele se aproximou de Jesus, e na frente de Jesus, olhando para Jesus, e aquela multidão ali, ele dobrou os joelhos, ele se humilhou, e ele adorou, e ele disse para Jesus a seguinte palavra, porque dependendo das palavras que nós falamos para Deus, Deus, ele traz a recompensa, ele traz a bênção, ele traz a solução, ele traz a vitória, dependendo das palavras que falamos com ele. E aquele homem, ele disse o seguinte: Senhor, primeiro ele se humilhou, desceu no pó, adorou a Cristo dizendo: Senhor. Ele chamou Cristo de Senhor. Não chamou Cristo, não chamou Jesus de você, não chamou Jesus de cara, não chamou Jesus de religião, de seita. Não, ele chamou Jesus de Senhor, porque Jesus é o Senhor. Está escrito na palavra do Senhor. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, bem podes me limpar. E a Bíblia diz que Jesus olhou para o coração daquele homem, não olhou para a lepra, até porque Jesus sabia que ele era leproso, que ele estava ali em oculto, escondido. Ele conseguiu ali chegar perto daquele monte, daquela multidão, para falar com Jesus. E Jesus olhou para ele, movido de grande compaixão, misericórdia. Jesus disse: eu quero. Olha, quando Jesus quer, acontece. Quando Jesus quer, a porta se abre. Quando Jesus quer, a doença vai embora. Quando Jesus quer, a tristeza vai embora. Quando Jesus quer, a solução chega. Quando Jesus quer, a morte vai embora, a vida chega. Quando Jesus quer, a prosperidade, fartura, abundância, multiplicação. Quando Jesus quer, entra a paz. Quando Jesus quer, o mal desaparece. E Jesus disse para ele: eu quero. Olha aí, aquele homem se humilhou e através da sua humilhação, das suas palavras: Senhor, se tu quiseres. Ou seja, ele não obrigou a Cristo, até porque ele estava morrendo, porque a lepra ia matá-lo, tirar a sua vida. E humildemente ele não obrigou a Cristo, né? Porque tem muitas pessoas que falam: não, se Deus não fizer, para mim chega. Se Deus não fizer, eu não estou mais com ele. Se Deus não fizer, eu não estou mais na igreja. Se Deus não fizer, eu não estou nem para nada. Se Deus não fizer, eu vou desistir da fé. Se Deus não fizer, eu vou sair do caminho. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Se Deus não quiser, eu não vou seguir ele mais. Mas não é assim. A vontade de Deus tem que prevalecer. E aquele homem, ele disse: Senhor, se tu quiseres, bem podes me limpar. Meu Deus, Jesus viu a humildade, a simplicidade, a fé daquele homem e olhou para ele com íntima compaixão, movido de misericórdia, e disse: eu, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele homem ficou purificado. Jesus estendeu a mão, tocou nele e a lepra desapareceu, e a sua pele, o seu corpo voltou ao normal, como a pele de uma criança, como aconteceu com Naamã. A pele de Naamã voltou a ser como a pele de uma criança, limpinha. Oh, glória! Então, é o seguinte: quando Jesus quer, quando ele quer, pode ter certeza, vai acontecer. Mas se ele não quiser, não vai acontecer, porque ele tem nas mãos todo o poder nos céus e na terra. Ele disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra.
Ele disse: todas as coisas me foi entregue por meu Pai. Está escrito na Bíblia, tudo foi feito para Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está escrito que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então o nome de Jesus está acima da lepra, do câncer, da AIDS, de qualquer doença, da morte. O nome de Jesus está acima de qualquer problema da vida. E Jesus disse para ele: eu quero. Estendeu as mãos, tocou naquele homem e a lepra desapareceu na hora. Então é isso aí. É isso aí. Temos que entender o seguinte, que quando Deus quer, vai acontecer. Né? Muitas das vezes nós queremos, mas às vezes ainda não é o querer de Deus. Muitas das vezes é a nossa vontade, mas ainda não é a vontade de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer, mas ainda não é para Deus fazer. Então Jesus, ele viu a fé naquele coração. Senhor, se tu quiseres. Poxa, ele estava morrendo, ele poderia: Senhor, me cura, me cura, me cura, porque o Senhor é milagroso, o Senhor tem curado, me cura agora, o Senhor tem que me curar de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque eu estou com lepra, eu vou morrer. Mas ele não chegou obrigando e forçando a Cristo, ele chegou com muita fé, porque é a fé. Está escrito, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Então aquele homem se aproximou de Deus, como diz. Ele se aproximou de Cristo. Todo aquele que crê em Deus deve aproximar com fé. Então ele se aproximou de Deus, de Cristo com fé. Humildemente ele pediu com as suas palavras. E Jesus olhou dentro do coração dele e disse: eu quero. Estendeu as mãos, ser limpo. Então quando Jesus quer, tudo vai ficar limpo. Quando Jesus quer, tudo vai ficar no seu devido lugar. Quando Jesus quer, a porta vai se abrir. Quando Jesus quer, a morte vai embora. Quando Jesus quer, a doença vai embora. Quando Jesus quer, tudo é purificado, corpo, alma, espírito em nossas vidas. Então é isso aí. Seja humilde para pedir com as suas palavras para Cristo. Não chega com arrogância, soberba e altivez, mas chega humildemente dizendo: Senhor, Tu sabe da minha situação, Tu sabe dos meus desafios, dos meus problemas, Tu conhece a minha família, Tu conhece todas as coisas, Senhor. Senhor, se Tu quiseres, agora mesmo, o Senhor pode mudar a história, a situação. E Ele faz, como Ele olhou para aquele homem mesmo leproso se humilhou adorando a Cristo, pediu humildemente. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes você está cheio de problema na sua vida, um atrás do outro, na sua casa, sua família, na sua empresa, nos seus negócios, no seu viver, na sua vida psicológica, emocional, sentimental, espiritual. Às vezes são tantos problemas que às vezes aquele homem podia estar em desespero, mas ele manteve o equilíbrio, ele manteve a calma e através da fé, se aproximar de Deus, ele recebeu o galardão, a recompensa e foi abençoado. Então é assim que nós temos que ser, amém? Aproximar de Cristo com humildade, falar humildemente. E Ele vai dizer: eu quero, e vai estender as mãos. Glória a Deus. É isso aí. Medita nessa palavra. Medita nesta mensagem. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus diga para mim, para você, para toda a nossa família, o povo de Deus: eu quero. E vai estender as mãos e tudo vai ficar limpo. Oh glória, tudo vai ficar limpo de doença, vai ficar limpo de miséria, vai ficar limpo de fraqueza, vai ficar limpo de medo, vai ficar limpo de angústia, vai ficar limpo dos problemas. Oh glória, porque Ele está dizendo: eu quero. Estende as mãos e tudo acontece. Quando Ele quer,
acontece. A paz de Cristo, meus irmãos, fica com Deus, que as bênçãos de Deus venham sobre você, nossos familiares, filhos, parentes, amigos, vizinhos, irmãos em Cristo, cada família brasileira e estrangeira. Amém? E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glória! Amém!